Amados irmãos em Cristo, bom domingo para vocês e suas famílias, que o Espírito Santo esteja conduzindo este nosso momento de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com vocês uma parábola que se encontra em Lucas 14, 15 até o versículo 24. Algo que muitas vezes nós não percebemos e é pouco enfatizado nos nossos cultos e nas nossas pregações, é o fato de que a respeito da segunda vinda, a respeito do dia do Senhor, a respeito dos tempos finais, grandes porções da palavra de Deus trazem revelações. Eu penso que um terço da palavra de Deus fala desse tempo. E é curioso que se prega pouco. Ultimamente, as pregações têm sido mais frequentes a respeito dos tempos do fim. E por que eu digo que grande parte das Escrituras diz a respeito desse dia? Primeiro porque vários profetas falaram. Jeremias, Ezequiel, Isaías, o profeta Daniel trouxe grande porção a respeito desses tempos. Depois nós vemos o profeta Zacarias. Nós também vemos os 4 evangelhos falaram desse dia. As cartas de Paulo em Coríntios falam sobre esse dia. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15 é sobre esse dia. Nós temos as cartas específicas sobre esse dia, como Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Nós temos Timóteo, que fala desse dia. A segunda carta de Pedro também fala. O livro de Apocalipse é aquele que se manifesta grandemente a respeito da volta do Senhor. E essa parábola que nós vamos estudar hoje é a parábola que fala da grande ceia, que é o momento em que nós estaremos com o Senhor, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24, diz assim: Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Irmãos, nós temos a parábola da grande ceia. Ele está na casa de um fariseu e ele está com outros convidados à mesa. E quem traz à baila essa matéria é justamente um dos convidados, que diz: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Irmãos, você já parou para pensar que isso é algo que se diz nas igrejas?
Bem-aventurado quem estiver no céu, bem-aventurado quem alcançar a salvação, bem-aventurado quem estiver com o Senhor por toda a eternidade. Nós falamos isso, mas será que nós pensamos realmente a respeito desse momento, desse dia, ou da forma como estamos tratando esse convite que é feito pelo Senhor? Talvez esse convidado não tivesse ideia da grandeza do que ele estava dizendo, quando ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, no reino de Deus. Talvez ele não tivesse ideia, eu não sei se você tem essa ideia, de ser bem-aventurado por estar reservado um lugar na ceia do Senhor quando ele voltar. Eu não sei se as pessoas estão completamente cientes de que estamos sendo convidados neste momento. É o tempo da graça. Neste momento o convite é feito. É neste momento que o convite é enviado para nós. Porque quando a ceia ocorrer, as pessoas já aceitaram ou já recusaram o convite. Então, o momento do convite e da aceitação desse convite é esse. É antes da volta do Senhor. E a parábola que o Senhor conta diz de dois momentos. No versículo 16, diz assim: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. Ou seja, o convite foi estendido por um grande número de pessoas. Muitas pessoas convidadas. E o segundo momento, no 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, está preparado. Irmãos, durante todos os séculos, o Senhor tem convidado a muitos para uma grande ceia. Ele tem usado muitas pessoas para fazer esse convite. Ele mandou cartas para milhares e milhões de pessoas desse mundo. Neste momento, ele está convidando a muitos. Quando se aproxima do momento em que a ceia vai acontecer, ele envia seus servos. Irmãos, isso me dá a visão lá de Apocalipse, no capítulo 1, que João viu o Senhor Jesus no meio dos 7 candelabros e das 7 estrelas. E Jesus explica para João que os candelabros são as igrejas e as estrelas são os anjos do Senhor, aqueles que ministram a palavra do Senhor. Nesse momento, irmãos, os anjos da igreja estão falando para as igrejas: vinde, está tudo preparado. O convite foi lançado ao longo de séculos e agora chegou o momento do vinde. É o aviso final. Apocalipse capítulo 4 fala: eu vi uma porta aberta. A porta está aberta nesse momento. E os anjos das igrejas estão falando: vinde. Eles estão proclamando nesse momento: venham. A ceia já está quase pronta. O Senhor está chamando: venham. Por que ele usa essas palavras? Por que ele usa esses dois momentos? Eu vou explicar para vocês. Porque lá no Oriente, nessa época em que essa parábola foi contada, era comum, quando alguém convidasse
o outro para uma festa, ele fazia 2 convites. Um convite era um convite geral, preliminar, dizendo: olha, eu vou dar uma festa. É como alguém pôr na internet: gente, se prepara, eu vou preparar um grande banquete, se prepara. Daqui a poucos dias eu aviso vocês quando vai ser. Mas se prepara, gente, deixa reservado aí uma data. É assim que se fazia. Então, é o convite preliminar. Esse convite já foi feito, irmãos. E agora, o segundo momento. Vinde, já está tudo preparado. É quase uma intimação. Venham, já está tudo preparado. Assim como a parábola da grande ceia, isso acontece com o evangelho que é pregado neste momento. Muitas pessoas, vocês perceberam que nós chegamos a um tempo que são poucas as conversões? Há 20 ou 30 anos atrás, quando eu passava o filme A Cruz e o Punhal, chegava no final do filme, na igreja onde eu passava, era feito um convite, centenas de pessoas, conforme o tamanho da igreja, dezenas, vinham à frente e aceitavam Jesus. Isso não acontece mais. Mas não acontece mais não só no nosso meio, não acontece no mundo inteiro. Grandes conversões, grandes multidões, e há 100 anos atrás, quando Spurgeon e outros pregavam, eram milhares de conversões, e hoje são poucos. O convite já foi feito, irmãos. O primeiro convite já foi feito. Agora é a chamada do vinde. A ceia está pronta. E a parábola continua. Jesus está falando desse tempo, irmãos. Desse tempo em que a ceia está pronta. E no versículo 18, nós vemos que eles começaram, todos aqueles que já tinham ouvido a palavra, que já tinham sido convidados, aqueles que tinham alguma noção do chamado, aqueles que ouviram, eles começaram a dar desculpas. 3 tipos de desculpas estão sendo dadas aqui. O primeiro: comprei um campo, Senhor, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Ou seja, me desculpa, Senhor, mas eu comprei um campo e preciso vê-lo. Irmãos, essa desculpinha é apenas um pretexto de alguém que diz: eu não quero ir, e eu estou arranjando uma desculpa furada para não ir. Por que a desculpa é furada? Porque é apenas um pretexto para eu não ir. Porque esse camarada, essa parábola é contada entre os judeus. E mesmo nos tempos atuais, alguém compra alguma coisa de terra e não vai vê-lo antes de comprar? Só agora que vai ver? Eu preciso ir ver. Ah, você não comprou já? Ah, comprei, mas eu comprei à distância, eu não vi. Será que isso é possível? Não é possível, irmãos. Isso é uma desculpinha. É um pretexto. Olha, eu prefiro ir ver meu campo. É uma desculpa esfarrapada. É um pretexto para falar: eu não tenho vontade nenhuma
de ir na ceia. Irmãos, a ceia é à noite. Toda ceia é à noite. Ele vai ver o campo à noite? Não vai ver nada. Então é uma mentira. É mera justificativa para não ir. Eu não quero ir. Melhor que ele dissesse isso. Veja, irmãos, muita gente dá essa desculpa. Já ouviu a palavra? Já sabe o plano de salvação? Já sabe que precisa se santificar todo dia? Já sabe que precisa seguir a Jesus? Mas diz, não hoje. Mas quando chega o último momento do vinde, ele continua dando a mesma desculpa, irmãos. O outro, o segundo diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Irmãos, não dá para experimentar depois? É como alguém dizendo, não, eu prefiro fazer isso daqui. Eu prefiro cuidar dos bois agora do que ir. Me desculpa, mas eu prefiro. É um pretexto, irmãos. É alguém que coloca outras coisas mais relevantes como prioridade do que ir e seguir a Jesus. Eu vou experimentar os bois. Não se experimenta bois no arado à noite. Outra desculpa esfarrapada, outro pretexto sem sentido. O terceiro é pior ainda, irmãos. O terceiro diz assim, casei-me e por isso não posso ir. Ué, a sua mulher não gosta de festa? É isso? Ou você é egoísta demais que não quer trazer sua mulher? Porque você se casou, isso é desculpa para não ir numa festa em que você é convidado? Não pode trazer a mulher junto. Outra desculpa esfarrapada, irmãos. Não é um convite para o clube só de meninos. É um convite para muitos, para todos. Por isso ele podia trazer a mulher dele. Não é um convite para a festa só do Bolinha. Mas não. Eu casei e eu não quero ir. Simplesmente assim. Irmãos, esses 3 convites são uma ilustração daquilo que está na parábola do semeador que saiu a semear. A palavra é lançada, a palavra é manifestada a muitos. E nós vimos que um cai à beira do caminho, outro cai no lugar onde que não tem raiz. E esse tipo de desculpa que foi dada é aquela semente da palavra que caiu entre espinhos. Ele ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E quando vem o vinde, ele não consegue ver a prioridade no chamado do Senhor. Paulo, ele diz o seguinte, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual eu perco todas as coisas, eu perdi todas as coisas.
E eu considero como lixo, como refúgio para ganhar a Cristo. Essa é a atitude que o Senhor espera quando alguém é chamado para entrar na ceia do Senhor. Essa é a atitude. Todo o resto é lixo. Eu quero estar com Cristo. Vocês percebem que o Senhor, neste momento do vinde, ele usa 3 palavras. 3 momentos em que o servo volta para ele. Ele diz, no versículo 17, na hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, está tudo preparado. O servo volta e conta. Eles recusaram o Senhor. Então o dono da casa diz assim, sai depressa pelos becos da cidade, traze os pobres, aleijados, cegos e coxos. A palavra não é mais vinde, não é um convite, é traga-os. E o terceiro, que está no versículo 23. Quando ele fala, ali ainda tem lugar. O Senhor fala, sai pelos caminhos, obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Os verbos são vir, vinde, traga, verbo trazer. E o terceiro verbo é obriga, força as pessoas a virem. Irmãos, que situações são essas que estão no versículo 17, no versículo 21 e no versículo 23? O primeiro verbo é o verbo vir, vinde. Irmãos, há sempre os primeiros que são chamados. As pessoas primeiras que são chamadas. No caso dessa parábola, o convite foi feito inicialmente para os judeus. Vinde, está pronto. Lembra que no Antigo Testamento foi falado que ia chegar um dia que o Senhor teria preparado o reino para vocês? Chegou esse dia. Mas os judeus falaram, olha, muito obrigado, mas eu não posso ir agora. Eu não quero ir agora. Eu comprei um campo, eu comprei uns bois e eu me casei. Eu não posso ir. Estão preocupados com as coisas desse mundo. É o vinde. E os judeus rejeitaram a Jesus. E nos tempos atuais, irmãos? O vinde, irmãos, é manifestado para aqueles que já ouviram a palavra do Senhor, já estão completamente cientes, intelectualmente, que o convite está feito e o dia está chegando. E eu vou dizer uma coisa aqui. Numa casa, todos vão ao culto no domingo. Família toda. Avô, avó, pai, mãe, filho, sobrinho. Estão acostumados a ouvir o pastor falando, participam da ceia, fazem parte dos grupos, das escolas dominicais. E é avisado para esse grupo, vinde. Mas nesse grupo vai ter gente que não vê urgência no último chamado, no último convite, no vinde. Tanto tempo na igreja,
e ainda não tomou uma decisão. É o 20. O segundo convite é o traz. Traga para mim nos becos da cidade, traga para mim nas ruas, pobres, aleijados, cegos e coxos. Naquele tempo, irmãos, os pobres, aleijados, cegos e mancos foram aqueles que não eram nem judeus. A mulher samaritana, a mãe fenícia, que chega para Jesus e falou das migalhas do pão, o leproso, o cobrador de imposto, pessoas que não faziam parte do círculo dos fariseus e dos saduceus. Esses eram pecadores. A mulher que lavou os pés de Jesus era uma meretriz, uma prostituta. Traga para mim esses. São a escória do mundo. São pessoas que o mundo fala, são pecadores, esse não tem jeito. Mas muitos têm ouvido o Evangelho e têm tido uma atitude muito superior aos que vêm de família cristã, aos que estiveram a vida inteira dentro da igreja. Eles recebem a graça porque se sentem perdoados, se sentem aliviados quando recebem Jesus em seu coração. Eu não venho de uma família de crentes. Pelo contrário. Eu me converti já adulto. E foi tão bom o dia que o Senhor entrou na minha vida. Muitos de vocês que estão escutando têm histórias parecidas que eu conheço. E foram trazidos pelo Senhor. Estavam lá na rua, na sarjeta, e o Senhor os trouxe. O terceiro grupo sai pelos caminhos e atalhos. Obriga. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha meu servo, vai lá e força eles virem. Obriga. Constrange-os. Irmãos, Paulo, ele revela para os coríntios que foi assim que ele veio a Cristo. Ele diz na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele sentiu o amor de Deus por ele. E ele se sentiu constrangido, obrigado a seguir a Jesus. Porque ele entendeu que Jesus morreu pelos pecados dele, ele não era merecedor de nada. Tem gente que não entende o grande amor com que Deus nos amou.
não entende o grande amor de Jesus, que morreu por você na cruz. Eu gostaria que você entendesse hoje esse grande amor. Ele fez isso por você. Se sinta constrangido a seguir Jesus. Porque Ele sofreu por você, morreu por você, ressuscitou por você. Você entende isso? Constrangido a seguir a Cristo. Porque o amor dele me constrangeu a segui-lo. Irmãos, tudo isso é revelado as desculpas, os convites e os grupos para os quais se manifesta a palavra. Não sei de que grupo você vem, mas a verdade é que o vinde não é mais o convite geral, mas já é o vinde. Nós estamos no tempo do vinde. Não há lugar para desculpas. Não há lugar para não ir até Jesus hoje. Não há lugar para perder tempo com as coisas desse mundo. A ceia está pronta. Gostaria de lembrar para vocês do que nós estamos falando. Apocalipse capítulo 19, versículo de 1 a 9 diz assim: Depois de todas essas coisas, eu vi no céu como uma grande e numerosa multidão dizendo aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Os verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, o mundo está nas mãos da grande meretriz, que traz mentira, confusão, todo tipo de enfermidade e dor a esse mundo. Mas o Senhor, neste momento, Ele julga a grande meretriz. E diz, continua 19, versículo 3, dizendo: Segunda vez disseram, aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, 24 anciãos, irmãos, são toda a igreja. E os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E ouvi como uma grande voz de multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo, aleluia, reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, só vão ouvir isso quem foi? Quem aceitou o vinde. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhes glória. É chegada a bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, o convite foi feito e a intimação chegou. É hora de você ir para as bodas do Cordeiro. Que o Senhor o prepare para esse dia. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja sobre você e todos os seus. Amém.